Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma aparente mudança de rota da agenda política mundial, consubstanciada na atitude de Macron, que até então vinha com um discurso completamente alinhado com o dos Estados Unidos e agora, segundo consta nessa matéria, estaria bloqueando a estratégia da União Europeia sobre a Rússia e a China. Eu diria que a estratégia da União Europeia sim é sobre a Rússia, mas a estratégia em relação à China é dos Estados Unidos e, de qualquer maneira, ele estaria então agora aparentemente bloqueando essa estratégia. Mas será que ele está fazendo isso de fato ou ele está fazendo o papel de policial bom enquanto o resto do Ocidente faz o papel de policial mau para que ele consiga então, através de outras vias, aquilo que a União Europeia e os Estados Unidos desejam da China e da Rússia? Será que ele está fazendo um papel de diplomata ou ele está realmente desalinhado com o restante do Ocidente? Eles dizem que à medida que um consenso estratégico emerge na Europa, a França estaria no caminho. Vamos ver o que isso significa e vamos ver se isso é de fato verdade. Vamos analisar aqui em conjunto nós esse artigo, né? Enfim, agora em 2 de maio desse ano, várias semanas atrás, a escritora aqui dessa matéria disse que foi convidado para informar autoridades em um grande país da Europa Central que conduzia uma revisão estratégica nacional à luz da em andamento da Rússia contra a Ucrânia. Eles fizeram perguntas incisivas sobre 3 tópicos geopolíticos: Rússia, China e o Ocidente, indo do panorama geral para táticas e logísticas. A estratégia que emergiu da discussão foi uma variação de um tema da era da Fria: manter a Rússia reprimida, os Estados Unidos dentro e a China autoritária fora. Bem abaixo das declarações públicas e debates contenciosos em toda a União Europeia, essa visão provavelmente representa as crenças centrais e as perspectivas estratégicas para as quais a maioria dos formuladores de políticas convergiu desde o início do ataque russo em fevereiro de 2022. Ou seja, se havia algum dissenso a respeito da estratégia de manter a Rússia fraca, reprimida, isolada, esse dissenso, quer dizer, essas opiniões díspares sumiram. Parece que há um consenso, e haveria um consenso de que os Estados Unidos deveriam continuar como o líder mundial e a China não. Não haveria, aliás, esse consenso, mas agora esse consenso estaria se formando. Mas, aparentemente, e é o que nós vamos ver aqui nessa matéria, o escritor pensa que a França, sob Macron, está tendo um outro tipo de atitude, está contrariando o consenso. Ele continua dizendo o seguinte: quando os ministros das relações exteriores da União Europeia se reúnem em 12 de maio para atualizar o problema da Europa em relação à China, muitos deles provavelmente promoverão alguma variação dessa estratégia de 3 frentes. Fazer um acerto aqui, outro ali, mas manter o discurso de uma maneira geral. E aí, então, ele mantém a informação dizendo o seguinte: no entanto, há outra perspectiva muito diferente que impede a consolidação de uma estratégia europeia comum. Ficou evidente na viagem simultânea à China no mês passado do presidente Macron e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, cujas opiniões não poderiam ser mais diferentes, quer dizer, ambos viajaram para lá, mas Macron com a ideia de se aproximar da China e Ursula não. E sabendo que von der Leyen, a Ursula, teria defendido vocalmente a fórmula acima, de manter a Rússia reprimida e a China abaixo dos Estados Unidos. Se não com essas palavras exatas, mas com outras palavras. Macron, por outro lado, parece ter se inspirado em outro fio estratégico da Fria, a política externa do presidente francês Charles de Gaulle, de restaurar a primazia da França na Europa, mantendo os Estados Unidos e seu aliado a Grã-Bretanha fora dos assuntos continentais e manobrando livremente com outras grandes potências como a Rússia e a China. Ou seja, Macron estaria tentando retomar um protagonismo na Europa, antevendo talvez que a Rússia e a China vencerão essa disputa e querendo ser o representante maior das duas potências ali na Europa. Então, quase como que seria uma traição à Grã-Bretanha, que é a atual detentora de poder, e ao mesmo tempo deixando mais uma vez a Alemanha de fora. Quer dizer, a Alemanha não é a cabeça da Europa nem agora, sob os ditames dos Estados Unidos, e não seria também sob os ditames de China e Rússia.
Então a França viria, nesse contexto, tomar a liderança, segundo o que se entende dessa matéria. Mas aí aliada de China e Rússia. A busca de Macron, segundo o escritor aqui da matéria, a busca de Macron pelo gaullismo redux, envolto em frases como soberania europeia e autonomia estratégica, corre o risco de paralisar a Europa com um veto francês contra o consenso estratégico emergente. De fato, assim como de Gaulle atrasou a integração europeia até Paris do jeito que queria, Macron impediu o surgimento de uma verdadeira estratégia global da União Europeia. Sob sua retórica chamativa, a estratégia de Macron para a Europa é, em última análise, fundamentada em uma tradição diplomática francesa bem estabelecida que o antecede há muito: maximizar a força, a influência e a independência da França. Bom, nós sabemos como a França acabou, na Segunda Guerra Mundial. Como Macron instruiu os embaixadores do país em setembro de 2022, este é o objetivo principal e, às vezes, quando há apenas um objetivo a seguir, é esse. Por mais que fale de autonomia estratégica europeia, essa ideia acaba por se subordinar à autonomia estratégica da França, ou seja, a França em primeiro lugar. Ele, que era um dos grandes críticos de Trump, porque queria colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Lógico, porque aí a França talvez, ou ele especificamente, não teria as vantagens que gostaria de obter. Macron, como de Gaulle, parece querer ser o homem na arena, qualquer arena, tantas quanto possível e o tempo todo. Seu alcance diplomático, energético e persistente, para o ex-presidente dos Estados Unidos Donald, o ex-presidente iraniano Hassan Rouhani, o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping. É difícil de explicar de outra forma. Ou seja, ele quer estar como protagonista sempre. Ele sempre se coloca como protagonista, como alguém que vai tentar intermediar tratados de paz e todo tipo de situação em que envolve algo decisório no mundo. Talvez o único líder proeminente que não recebeu sua atenção seja Kim Jong-un, da América do Norte. Mas, para de Gaulle, maximizar o poder francês, inclusive preservando a liberdade tática de manobra com outras grandes potências, tinha um objetivo claro. Era um meio de restaurar o prestígio e a honra da França após a rendição e a colaboração na Segunda Guerra Mundial. Indiscutivelmente, essa missão foi cumprida. A França, hoje em dia, tem muita alta confiança, segurança, riqueza e atratividade globais. É, portanto, anacrônico quando Macron continua a enfatizar que a França nunca foi alinhada atrás ou vassalo de qualquer potência global e adverte contra tornar-se vassalo. Então quer dizer que ele também quer a França grande de novo, não é? Grande crítico que era da estratégia de Donald. Então parece que Macron está percebendo no ar a possibilidade de que a estratégia multipolar possa estar ganhando força, talvez até tenha chance de ser a vencedora, e aí então ele está voltando atrás, aparentemente, na sua estratégia de se alinhar ao globalismo ocidental. Será que é isso mesmo? Será que Macron é o primeiro desertor, ou eu estou interpretando errado o texto que eu estou lendo? Ele continua: é uma obsessão bizarra. Ninguém questiona a liberdade da França e da Europa de serem donos de seus destinos. O único debate é sobre quais escolhas estratégicas maximizam os interesses dos cidadãos e países europeus. E blá blá blá. E a China? Nos anos anteriores, Macron notou o gênio diplomático da China por jogar com as divisões da Europa e enfraquecê-la. Ele também enfatizou a competição estratégica entre a China e os Estados Unidos como uma característica estrutural das relações internacionais. E blá 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 blá. Aparentemente, o que ele está vendo é que a China pode ganhar essa disputa com os Estados Unidos e já está começando a debandar. Aparentemente. Será que é isso mesmo? Então, segundo o escritor aqui do artigo, Macron sucumbiu à estratégia de dividir e conquistar da China, já que o protocolo diplomático em homenagem a ele ofuscou completamente o presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, servindo bem a Xi, já que as opiniões mais duras de von der Leyen são conhecidas. Macron se deleitou com a atenção dada a ele pessoalmente e não apresentou uma abordagem europeia unificada em relação à China. Ou seja, está namorando, está quase noivo da China, segundo o artigo aqui, de Xi Jinping,
Distanciando a França do emergente consenso estratégico europeu sobre a China, Macron se comprometeu a desenvolver uma estreita e sólida parceria estratégica global com a China, em termos semelhantes aos normalmente concedidos aos aliados ocidentais da França, como os Estados Unidos. Longe de preservar a independência ou a liberdade de manobra, tenta jogar dos dois lados dessa maneira, correndo o risco de tornar a França um peão em um grande jogo de poder. Enfim, eles estão dizendo que Macron sucumbiu ao poder de dividir e conquistar da China. Se é isso não é, cabe a cada um interpretar, é o que está sendo dito aqui, e que ele estaria então se convencendo de que ela vai ser a vencedora nessa disputa e já estaria então se aproximando. Mas, na dúvida, ele estaria mantendo um pé em cada canoa, né? Como uma raposa, segundo diz aqui, tentando manobrar na tentativa de transformar a Europa em um leão, mas alienando grande parte da Europa no processo, ou seja, um leão cuja cabeça seria a França e cujo o cérebro seria o próprio Macron. Aí ele recomenda aqui ao Macron o seguinte: é hora de Macron girar, ou seja, voltar atrás. Apesar das raízes profundas de suas convicções no gaullismo e outras tradições francesas, uma mudança é possível. A política externa francesa pode mudar rapidamente devido à sua centralização interna, como demonstrou a recente retirada do Sahel. Enquanto Macron reflete sobre o legado que deixará e o fim do jogo que deseja perseguir na Ucrânia, reorientar sua estratégia de acordo com as linhas apoiadas pelo resto da Europa pode atingir os objetivos franceses, enquanto atende aos interesses mais amplos da Europa e do Ocidente. E aí, o que você acha que Macron vai fazer? Ele vai tentar manter um pé em cada canoa, ele vai se jogar nos braços da China e da Rússia, ou ele vai se manter aliado dos Estados Unidos e da União Europeia através da vertente atualmente dominante? Ou mais do que isso, será que isso tudo é um jogo de cena e ele está apenas fazendo o papel de policial bom, enquanto von der Leyen faz o papel de policial mau? Nós vamos continuar acompanhando aqui as movimentações de Macron, porque isso define muito para que rumo as coisas no mundo estão tomando. Vou mantê-los informados na medida do possível. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.